Fala, físio, tudo bem? Meu nome é Kleber Luiz, se você não me conhece, eu sou professor de eletrotermofototerapia e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre uma das formas da aplicação muito comum no dia a dia, que é a aplicação na dor cervical, na cervicalgia. Raramente você não se deparou com um paciente com esse quadro aí. Pois é, usa, não usa, você sabe o que fazer? Vamos discutir um pouquinho disso daqui baseado nas evidências. Eu vou trazer para vocês alguns artigos, vou me basear em uma revisão muito boa feita por um professor muito conhecido aqui no Brasil, chamado Richard Lebano, e essa revisão que ele fez traz uma inesgotável fonte de assuntos de uma maneira muito esclarecedora. Então, acho que é interessante a gente trazer, sim, esses aspectos mais científicos da abordagem para que a gente consiga discutir em cima de dados plausíveis, para trazer uma informação garantida para vocês se é possível utilizar ou não. Então, fica comigo aqui que a gente vai dar uma olhada aí sobre esse tipo de assunto e vamos aprofundar mais, tá certo? Então tá aqui o assunto, que é a eletroestimulação. E aí, tudo bom, físio? Meu nome é Kleber Luiz, sou fisioterapeuta, professor universitário de eletrotermofototerapia, ensino também no mestrado de Ciência da Reabilitação e hoje eu vou trazer aqui um assunto para vocês que é a eletroestimulação na dor cervical. Fazer ou não fazer, o que é que a gente sabe de modo com embasamento científico que nos garante que nós podemos fazer ou não? É uma conduta que está devidamente embasada ou é muito no empirismo, no que a gente acha que deve fazer? É justamente sobre essa dúvida que pode pairar pela sua cabeça que eu quero discutir hoje com um artigo muito interessante de um professor muito conhecido aqui, que é o Richard Lebano. Esse artigo foi publicado em uma revista muito boa, é uma revisão sistemática que conseguiu condensar de uma forma muito interessante esse assunto. Por isso que eu vou trazer ele aqui como principal artigo para a gente trazer essa discussão, essa aula que eu vou trazer aqui agora, tá? Então tá aí, o título, eletroestimulação na dor cervical, mas o primeiro ponto é a gente entender o que é uma cervicalgia para que a gente tenha isso aí é alinhado, tá? Então esse termo aqui define para a gente de uma forma bem interessante. Cervicalgia é uma dor posterior que justamente pega essa região da base do occipital até a primeira vértebra torácica. A partir daí, nós temos aqui um quadro de dor que ele pode irradiar tanto para a cintura escapular, de um modo geral, mas também para os braços, devido a uma compressão ou alterações neurológicas aí. Então a gente vai ter sim um quadro agora de uma cervicobraquialgia e tudo isso aqui vai entrar como cervicalgia para os nossos estudos. Então a gente não vai conseguir agora separar uma cervicalgia de uma cervicobraquialgia e as disfunções que geram dor na coluna, tá bom? Então sabendo disso daí, a gente vai precisar entender como é que ela se subdivide, se há subdivisões aí. Então a gente sabe que as dores cervicais, elas podem estar organizadas em fases agudas, subagudas e crônicas. E isso é mais ou menos organizado de acordo com o tempo. Então, na fase aguda, aquele episódio agudo que aconteceu em menos de um ano, nós temos os períodos subagudos, que estão entre 1 a 3 meses ali, e os períodos crônicos, que nós temos aí em torno de 3 meses a 6 meses em diante, tá? Essa é uma forma muito didática de se dividir, mas sim ajuda a gente na prática a entender se é uma condição ela está aguda ou está na condição crônica. Se bem que nós podemos ter situações crônico-agudizadas e nós a trataremos como situações agudas, certo? Mas além disso também depende da origem, o que causou essa cervicalgia. Na maioria das condutas ela é inespecífica, que é essa condição que está grifada aqui pra gente, tá certo? A condição inespecífica. Não há um fator etiológico devidamente conhecido, mas pode ser aquelas que estejam associadas a uma condição bem conhecida, como a hérnia, como a fratura, como a subluxação, como alterações clínicas diretamente relacionadas à função do pescoço, cervical, ATM, e isso daí a gente tem que tratar a casa de base, mas sem esquecer da dor, do manejo da dor no paciente com a cervicalgia, tá? Sabendo disso, nós temos agora diferentes combinações. A combinação mais comum que nós podemos ver é a combinação inespecífica crônica, que a maioria dos pacientes chegam para a gente com uma dor cervical inespecífica, difusa, e nós precisamos entender como é que nós vamos lidar. Mas percebe que há um conjunto de combinações aí que aumenta a probabilidade de o tratamento não funcionar, se você tratar tudo como igual?
Nós temos condições específicas, agudas, subagudas ou crônicas, assim como condições inespecíficas, agudas, subagudas e crônicas também. Então nós podemos aqui entender que há uma variabilidade nas manifestações dos sintomas. E por isso que eu preciso fazer uma boa anamnese da cervical, tá? Para a partir daí entender se eu vou lançar a mão da eletroestimulação ou não. Eu posso simplesmente entender que para o meu paciente não é interessante fazer, porque eu tenho outra conduta que vai ser mais efetiva. E é sobre isso que a gente está discutindo aqui agora, tá certo? Então vamos lá. Aí fica uma pergunta muito curiosa na nossa cabeça. A eletroestimulação vai ser efetiva em todas essas combinações? Eu posso simplesmente pegar um estudo que diz tens melhora na cervical e aplicar para qualquer paciente com cervicalgia que ele vai ter uma chance muito elevada de ter sucesso? Será? Então a gente precisa esmiuçar um pouco mais isso daí e entender que a gente pode estar falando agora do detalhamento dos parâmetros ideais para cada situação. Será que a gente consegue definir exatamente os parâmetros ideais para uma condição crônica, para uma condição subaguda, para uma condição que tem uma doença de base, para aquela que não tem? Será que a gente vai conseguir isso? Ou será que a gente consegue também entender se é melhor aplicar de forma isolada ou combinada com outras técnicas? Qual é que vai gerar mais resultados? Porque eu entendo que a fisioterapia é um conjunto de arsenais terapêuticos e você precisa entender ali quais são os mais efetivos. Será que a eletroterapia está no meio desses daí? Vamos entender isso, né? Vamos começar a tirar essas dúvidas aí. Por isso que eu digo para vocês que o grande ponto é saber usar com sabedoria e fugir muito da ideia dos protocolos. Esqueça protocolos e comece a raciocinar indivíduo por indivíduo, baseado nesses parâmetros que eu vou falar agora para vocês, tá bom? Então, a princípio, a eletroestimulação, ela tem a possibilidade de gerar analgesia, sim, ok, mas obviamente vai depender dos parâmetros e vamos agora, pega o papel e caneta aí, se você não pegou, dá uma paradinha, pega esse papel e caneta, pausa o vídeo aí, dá um like bem grande aí para que muitas pessoas possam já assistir um pouco desse vídeo e anota agora essas observações que eu vou trazer para vocês, tá certo? Todas essas observações, elas foram retiradas... Opa, acabei mexendo aqui na foto. Elas foram retiradas do artigo dessa revisão sistemática que eu vou mostrar agora para vocês. Que é essa daqui. Estimulação elétrica transcutânea no pescoço, na dor no pescoço. Uma revisão sistemática com meta-análise, feita justamente pelo professor que eu falei, e a autora principal é Érica Rampazzo. Essa autora daqui provavelmente foi uma mestranda ou doutoranda do professor, que ele é da Universidade Federal de São Carlos. Tá? É um professor muito bom, acho que vale a pena vocês seguirem, e ele está muito forte no Instagram, vocês conseguem achar ele. Coloca lá Liebano, que com certeza vai aparecer. E o que é que nós vamos falar aqui agora? Primeiro, eu vou falar para vocês sobre a intensidade, tá certo? O ideal é que você imagine a intensidade como essa escadinha aqui. E no seu paciente com cervicalgia do agudo ao crônico, você sempre vai colocar o máximo que ele tolera. Poxa, professor, colocar um máximo no agudo do meu paciente na condição aguda? Sim, o máximo que ele tolera. Se o máximo que ele tolera é ainda no nível sensorial, pronto, eu vou colocar ali no sensorial que ele suporte, tá? Mas eu não posso chegar a um ponto de chegar no motor e gerar dor e desconforto, porque aí eu vou estar agravando e exacerbando os nossos receptores. Então está errado. A gente não pode fazer dessa forma, mas sim ter na nossa cabeça a mentalidade de que eu tenho que aumentar a intensidade para que ela fique na fronteira entre o desconforto e o conforto, tá? Então é aquela zona ali entre o desconforto e o conforto que eu tenho que manter a intensidade, tá bom? Ficou claro isso daí? Nunca cause dor no seu paciente com eletroestimulação, tá? Mas vamos lá, pelo menos nesse caso aqui, nesse caso das cervicobraquialgias, das cervicalgias, tá certo? E aí nós temos agora um segundo parâmetro, que é a frequência. E a frequência está dividida em dois grandes grupos, a baixa frequência e a alta frequência. Sendo que na baixa frequência nós temos a ideia e o pensamento de que na baixa frequência nós ativamos receptores que liberam substâncias opioides, são analgésicas, e nós temos os mi-opioides que são liberados aqui, e na alta frequência nós temos a liberação dos delta-opioides, principalmente na medula. Então, fica claro aqui que os mecanismos analgésicos liberam substâncias neurotransmissoras distintas, e elas atuam de maneira um pouco a se complementarem, tá? Eu tenho que entender se o meu paciente ele é um bom respondedor à baixa frequência ou à alta frequência.
Por isso, a gente vai ficar com a ideia de que os pacientes eles podem responder a ambas, mas eu preciso saber qual meu paciente responde melhor. No geral, os artigos apontam que os pacientes respondem melhor a alta frequência. Grava isso daí, tá certo? Frequências de 60, 100, 120, os pacientes tendem a responder melhor, tá bom? Grava isso, fica com isso aí na cabeça, porque isso vai te ajudar e muito a entender se você colocou uma frequência que o paciente tem uma grande probabilidade de responder com sucesso, certo? Sabendo disso, nós temos agora a ideia que não está tão mais em voga, mas acreditava-se que havia sim uma indicação para fase aguda e para fase crônica. Mas não, existe sim agora a ideia de que na baixa frequência eu posso utilizá-los tanto em condições crônicas como agudas, e a alta frequência também posso utilizá-la em condições crônicas ou agudas, depende da que o paciente vai responder bem, tá certo? Você pode fazer um teste para isso, tá certo? Como é que seria esse teste? Você vai pegar o seu paciente, colocar os eletrodos no modo de aplicação e vai fazer 30 minutos de eletroestimulação na baixa frequência. Antes você vai ter aplicado o EVA e espera-se que após os 30 minutos ele dê ele reduza em pelo menos 2 pontos a percepção da dor na EVA. Se isso não acontecer, se o paciente tem uma alta probabilidade de não ser um respondedor, tá? E aí a gente vai agora, caso ele não seja respondedor, a gente vai fazer o mesmo teste no outro dia com alta frequência e ver se ele consegue responder pelo menos ali 2 pontos de diferença a menos na EVA, o mesmo procedimento, e vai ver qual ele responde melhor, tá? Esse é um teste aí bem simples, muito simples, que a gente pode fazer para entender qual seria a frequência ideal para o nosso paciente. O terceiro parâmetro que a gente precisa falar muito aí é a largura de pulso, tá? Então a largura de pulso, ela tem uma faixa ali que vai de 100 a 500, que é onde a gente usa na maioria das indicações. E esse parâmetro daqui, não há um valor exato que você precise dizer, eu tenho que botar esse daqui porque é a que vai resolver a dor do meu paciente. Não. Você vai entender que dentro dessa margem daí você pode aumentar ou diminuir de acordo com a percepção do seu paciente. Quanto mais alto, mais próximo do desconforto. Quanto mais baixo, mais confortável é, porque a onda ela se torna menos perceptível e mais aprazível para o seu paciente, considerando que ele não vai ter aí nenhum distúrbio neurológico periférico, tá? Porque se ele tiver uma lesão de nervo periférico, como a lesão do plexo braquial, e perca a sensibilidade do local, essa largura de pulso provavelmente não vai fazer gerar nenhuma ativação, percepção no seu paciente. Então fica atento que eu estou falando aqui de pacientes sem lesão de nervo periférico, tá certo? Ok, mas quais são as correntes que eu posso de fato fazer aonde esses parâmetros de frequência, largura de pulso e intensidade estarão ali submersos, né, envolvidos diretamente na aplicação do meu paciente. E aí tirar um pouco a ideia de que eletroanalgesia é só TENS. Muito pelo contrário, eu posso fazer eletroanalgesia com o TENS, com a interferencial, com a corrente russa, com a corrente australiana. No TENS, a gente pode trabalhar preferencialmente com 60 a 100 Hz. Com largura de pulso preferencialmente mais alta, em torno de 300 microsegundos. Mas isso aqui, professor, é regra, eu tenho que seguir? Não. É uma base, para a partir daí você ir modando, vendo o que é que o seu paciente responde melhor. Intensidade intensidade máxima tolerável, IMT, intensidade máxima tolerável, tá? Então esses parâmetros aí a gente pode aplicar e esperar que a gente consiga ter um bom resultado. Tempo de aplicação, pelo menos 30 minutos de aplicação, tá? E na interferencial, quais são os parâmetros que a gente pode trabalhar? A gente pode trabalhar aqui com a frequência de base de 4.000 Hz, tá? Ou 4 kHz, fico 400, deixa eu botar 4.000. Não a de 2.000, mas a de 4.000. Uma frequência de modulação, que é a AMF, de 60 a 100. 60 a 100 Hz. Nós podemos trabalhar com uma intensidade máxima tolerável. Ele vai pedir um delta AMF, que é bom que você coloque uma variação que permita ele passear um pouco na baixa frequência também, de algo em torno de 30 a 60 Hz,
é uma boa aplicação que você pode fazer sim no seu paciente. Um slope, que é a possibilidade dele variar ao longo do tempo, e esse parâmetro a gente só tem na interferencial, um slope de 6 para 6. 6 segundos aumentando, 6 segundos diminuindo, e o tempo de aplicação também de 30 minutos, tá certo? Na corrente russa, a gente vai começar colocando a frequência de base que a gente não programa de 2.500 Hz, mas a frequência moduladora, essa a gente programa, e de novo 60 a 100 Hz a gente pode colocar. Quando a gente faz isso daí, aí ele vai pedir que você coloque no modo contínuo para não gerar contração. Sem contração, tá certo? Deixa isso claro, que você não quer contração de jeito nenhum nesse momento agora. Você quer ele com a sensação muito parecida com a do TENS, gerando aquele estímulo persistente, tá? Tempo de aplicação, também 30 minutos, em média, tá? Intensidade, na intensidade máxima tolerável, de acordo com a percepção do seu paciente, para que não gere dor, de modo algum, tá? Nós vamos agora para a corrente australiana. Na corrente australiana, você vai preferir uma frequência moduladora de 4.000 Hz, ou 4 kHz, tá? Não o de 1.000 Hz, mas o de 4.000. A frequência de Bush, né, a frequência moduladora, você vai escolher aqui de 60 a 100 Hz também. Tá vendo que eu estou mantendo todos? Mas aí você faz o teste para ver se ele responde melhor ao de baixa ou ao de alta. Vai depender do seu paciente. Você precisa testar. Mas aqui vai surgir um parâmetrozinho na australiana, que é o tempo do burst. Você vai colocar preferencialmente de 4 milissegundos. Ficou aqui, pronto, agora tá bonitinho. Tempo de aplicação também 30 minutos. Intensidade, na intensidade máxima tolerável do seu paciente. Frequência, as duas frequências, tempo de aplicação, ok. Tá certo, é isso aí. Pronto, e nós temos agora a possibilidade de usar as 4 correntes que eu tenho. A que eu tiver é a que eu vou usar no meu paciente. Não é que uma vai ser melhor ou superior à outra. Todas elas são capazes de gerar efeito analgésico no seu paciente. O problema não é a corrente, o problema é você utilizá-la do jeito certo. Então, use e seja feliz a que você tem na mão. Pega aí essa dica, faz um print, copia. Se está na dúvida, manda uma dúvida aqui pelo comentário. Diz, professor, como é isso daí? Me explica mais sobre isso daí, que eu vou ter o maior prazer de te explicar. Aproveita agora, dá aquele like, dá aquele comenta aí, me ajuda a fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas, tá certo? Desde já, isso é muito importante para mim e principalmente para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Outro ponto importante que a gente não pode se esquecer de jeito nenhum é como posicionar os eletrodos. Para fazer o posicionamento correto, imagine que a gente pode fazer algumas combinações. A gente pode colocar o eletrodo dessas correntes aqui e com outra cor aqui. Ok, posso fazer essa aplicação. E você vai preferencialmente usar eletrodos de 5 por 5. Não use eletrodos menores do que esse. Você pode utilizar eletrodos maiores. Mas toda vez que você só usa um canal, você provavelmente não vai conseguir alcançar todo o benefício que a eletroestimulação pode dar. Aí minha sugestão é que você agora pense em mais canais, principalmente descendo para o trapézio e borda interescapular, porque essa é uma zona que sofre junto, tá certo? Então pega aqui e aplica também. E aplica também com essa ideia de pegar o trapézio e a zona interescapular, sempre pensando nesses canais do mesmo lado, tá certo? Que a gente vai conseguir gerar um efeito mais interessante. E você pode também pensar em descer com outros canais, tentando pegar o percurso do nervo que esteja com dor. Então você vai tentar pegar mais medialmente, porque aqui eu não consigo mostrar, mas tentando pegar um pouco mais medialmente e anteriormente, né? Pegar nessa região daqui, tentando colocar os eletrodos e seguir no percurso do nervo do seu paciente. Aqui seria mais anterior do que posterior, mas é o que eu consigo mostrar. Então, essa ideia
de tentar pegar aqui o percurso do nervo, ela é muito bem-vinda na hora de você aplicar, tá bom? Fica aí com essa dica. E a quantidade de eletrodos, o número de eletrodos também é uma forma de prescrição. Quanto mais canais você utilizar, maiores serão as informações de mecanoreceptoras geradas. Consequentemente, maior o potencial de efeito analgésico por maior área que está sendo eletroestimulada, tá bom? Fica aí com essa dica que ela é muito bacana, muito legal e pode te ajudar e muito na hora de resolver a dor do seu paciente, tá certo? E quantas sessões a gente de fato vai precisar fazer? Então essa é uma discussão que a gente começa a ver menos, né? Porque a gente fica com a ideia de que só preciso fazer uma vez. Se eu faço uma vez só, o paciente já tem uma melhora ali, daí em diante eu não preciso fazer mais. Não. Os estudos, eles dizem que para que você comece a... Olha que negócio enorme e complicado. Deixa eu apagar aqui e riscar agora. Então imaginem que os artigos, eles dizem o seguinte: você pode fazer em torno de 5, 6, 7, 8, até em média 20 sessões. Mas a maioria dos estudos, eles param por aqui para medir se houve efeito na analgesia ou não. E como é que a gente, em uma sessão, quer que o paciente já responda com a redução total da dor? Não, eu preciso fazê-lo de modo repetitivo e ter um indicador para dizer se o paciente melhorou ou não. Se eu não faço isso, espero resultados imediatos ou faço sem nenhuma sistematização, as chances de insucesso se tornam absurdamente altas, tá? Então, se você se propôs a fazer eletroestimulação na cervicalgia do seu paciente, imagine aí que você vai passear ali das 6, 7, 8 sessões até umas 20 sessões para começar a ver o resultado. E aí você vai ter a perspectiva de ver o antes e o depois de um determinado indicador. Então, para que isso faça sentido na terapêutica, defina um indicador, tá certo? Defina uma meta para o seu paciente. E aí você vai conseguir, de fato, gerar um estímulo que seja mais efetivo ao tratamento do seu paciente. Então vamos concluir aqui agora o que é que eu trago de fato para que vocês consigam levar para adiante, já para atender o seu paciente que pode estar aí do seu lado agora, pronto para receber o atendimento. O primeiro ponto é: eletroestimulação combinada com outras condutas gera mais efeito na dor do que só as outras condutas. Ou seja, ele realmente atua como coadjuvante. Fazê-lo associado é melhor do que fazê-lo sozinho ou fazer a outra conduta sozinha. Ele é muito bom para ser utilizado em conjunto. E na eletroestimulação da cervical, nós podemos fazer principalmente uma estimulação dinâmica com alguns exercícios onde a gente consiga já ganhar, por exemplo, mobilidade cervical com decoaptação, com liberação miofascial. Isso é muito importante e essa é uma dica de ouro para quem trabalha com pacientes com cervicalgia, onde você não vai ter o tempo de fazer meia hora só de eletroestimulação, mais meia hora de não sei o que, mais meia hora de não sei o que. Tenta fazer de modo dinâmico, associado com algum exercício ou com alguma atividade de mobilidade no seu paciente. Isso ajuda bastante, tá certo? A segunda consideração que eu trago para vocês é a seguinte: evite aplicações isoladas e ajuste os parâmetros para priorizar maior recrutamento ou percepção do seu paciente. Lembrando que você nunca quer ultrapassar para a dor do seu paciente. Você está na fronteira ali do conforto e desconforto. Mas cada sessão tenta empurrar isso mais para cima, porque a gente começa a ganhar mais na analgesia do nosso paciente. E aí a gente consegue aumentar o limiar de dor, o limiar de percepção da dor do nosso paciente. Essa é uma dica muito interessante, tá? E, para finalizar, defina um indicador e o número de sessões-alvos, para que você consiga medir e mensurar se você alcançou o seu objetivo ou não. E nunca diga que o sucesso ou o insucesso foi por causa de uma conduta só, mas sim da combinação que você fez no tratamento do seu paciente, tá? Existe uma forma de entendimento das cervicobraquialgias, que é a classificação de subgrupos, que é uma das formas de tratamento muito comum, principalmente em determinadas técnicas manuais como Mackenzie. Então ele costuma dividir em subgrupos, onde há as bandeiras vermelhas e bandeiras amarelas, dizendo que você pode fazer o que você não pode fazer. E a eletroestimulação, ela entra como um papel complementar a essa ideia e essa estratégia de trabalhar. Se você ainda não conhece tratamentos da cervicalgia por subgrupos, eu vou colocar um link aqui, tá? Para que vocês consigam acompanhar um pouco mais sobre isso daí e aprender sobre isso, tá certo? Então fica aí essa dica, agradeço imensamente estar aqui com vocês, poder falar sobre isso. Espero que algo de produtivo, de positivo, consiga levar aí para o seu atendimento. Se tiver mais dúvidas, não esquece de colocar aqui no comentário.
Se você tem pacientes com cervicobraquialgia, não identifique ele, mas coloque aqui um pouco sobre o caso clínico dele para que a gente consiga gerar uma discussão muito interessante sobre isso. Só tenho a agradecer agora por você ter ficado até aqui. Se não deu like, aproveita mais uma vez agora e dá esse like aí, me ajuda nesse sentido, tá certo? Eu vou ficar muito grato para você. Um grande abraço e até logo. Fica com Deus.